Boa noite. Meu nome é Anderson, sou aluno da PUC, oitavo período de Física, juntamente com o Clebis. Nós elaboramos esse trabalho, o Arco de Magalhães, no processo de ensino-aprendizagem de Física. Na banca, está dando para ouvir direitinho aí? Na banca falou muito sobre o PIBID, então eu quero agradecer muito ao PIBID, estive no PIBID por 2 anos e meio, desde o primeiro período. E, por último, estou no PIBIC, formando agora, terminando o PIBIC. Qual o objetivo do nosso trabalho? Buscar meios para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem de Física e também buscar estratégias para motivar os estudantes, isso em relação ao ensino médio, mais especificamente uma turma de 3ª série do ensino médio, escola pública. Então, vamos apenas citar 2 referências que utilizamos no trabalho. Barreto fala do ensino tradicional. O ensino tradicional é conhecido como o professor que discursa e o aluno que escuta. O professor é, no caso, o detentor do conhecimento, entre aspas, e o aluno, o agente passivo que está ali para escutar a palestra do professor. Aí cabe ao aluno estudar em casa. Em sala de aula, o professor fala e o aluno escuta. Medeiros fala sobre uma crise no atual processo de ensino-aprendizagem de Física. E, para cumprir esse objetivo do trabalho, nós vamos utilizar uma ferramenta online e o Arco de Magalhães. O que seria essa ferramenta online? Nós temos no Google Drive uma ferramenta do Google Formulários. Esse Google Formulários, nós estabelecemos o formulário online. Esse formulário pode ter diversos tipos de perguntas, resposta parágrafo curta, resposta longa, múltipla escolha, escala linear. Então, você constitui um formulário, pode colocar a ele vídeos do YouTube, imagens, você pode estar vinculando um link nesse formulário, que a pessoa vai ter acesso direto ao link, ao site, ou ao documento que você coloca no Google Drive. Então, esse formulário pode ter diversos formatos. E é um formulário online, o aluno não precisa ser identificado ao responder esse formulário, ele acessa o link que vai gerar, entra no formulário, responde o formulário e não vai ser identificado. Isso usando o telefone, usando o computador. Então, nós utilizamos esse formulário para ouvir a opinião do aluno a respeito do processo de ensino-aprendizagem de Física sem consumir muitas aulas. Aí nós entregamos um link referente a esse formulário para o aluno. E nós utilizamos também o Arco de Magalhães para estruturar o que nós queríamos ouvir do aluno. No caso, nós estabelecemos um problema, que no caso aqui, extrai um problema da realidade, vê os pontos-chave, o que causa, faz a teorização desse problema, depois a hipótese de solução e a aplicação à realidade. Esse é o Arco de Magalhães. Você pega algo da realidade, faz toda a introdução e volta para a realidade. Nós utilizamos a 2ª versão, porque a 2ª versão é o professor que estabelece qual o problema. A 3ª versão é o aluno que vai, ele mesmo escolhe qual o problema que ele vai abordar e fazer todo esse processo aqui de teorização. O que causa, pesquisar teoricamente, hipótese de solução e aplicar à realidade. Então, a ferramenta online para aplicar sem consumir muitas aulas. O Arco de Magalhães para ter um porquê e uma estrutura para estar estabelecendo esse diálogo. No caso, vamos passar aqui. Então, após analisar a estrutura do Arco de Magalhães, nós estabelecemos um formulário online constituído de 6 perguntas. Vamos adiantar aqui. A metodologia, nós utilizamos isso em uma aula que nós chamamos de uma aula dialogada, onde nós explicamos o formulário, entregamos um link para o aluno. E no final da aula nós estabelecemos um diálogo com ele para saber qual foi a questão problema. Se a física é um problema para esse aluno no processo de ensino-aprendizagem. Aí, no caso, está aqui o link referente ao Google Formulários, obedecendo ao ciclo da 2ª versão do Arco de Magalhães. Alunos do 3º ano tiveram o prazo aí de 11 dias para estar respondendo, e nenhum deles foi identificado. E eles podem estar respondendo esse formulário usando o computador, o telefone, de qualquer lugar, a qualquer hora. As questões: a física é um problema em sua vida pessoal escolar, porque se a resposta da questão anterior for sim, defina os motivos que provocam tal problema. Se a resposta for não, também defina os motivos. Aí, por que tais motivos acontecem, quais as características desses motivos, dê algumas sugestões para superarmos esses motivos. No caso aqui está obedecendo ao Arco de Magalhães, correto? Você
pega um problema, faz a teorização, o que causa esse problema, depois tenta aplicar as soluções. Em relação às sugestões que você mencionou, como aplicá-las ao dia a dia da sua escola e quais os pontos positivos e negativos dessas aplicações. O que você poderia fazer para estar colocando isso em prática. Então, utilizando aí o Google Formulários, nenhum aluno foi identificado. Nós tínhamos 4 turmas de terceira série do ensino médio, em torno de 104 alunos, desses 52 responderam, porque eles não eram obrigados a responder, não eram identificados, então nós tivemos aí 52% de participação, no caso 53 respostas. Das respostas, a primeira questão, a física é um problema em sua vida escolar? 75% falou que sim. Então aí já comprova o que Medeiros falou, que nós estamos passando por uma crise no processo de ensino e aprendizagem de física. Aqui nós numeramos aluno 1, aluno 2, aluno 3 e etc., porque justamente nenhum deles foi identificado. Aí, o que o aluno 1 fala? Sim, pois sendo uma matéria complexa, a compreensão desta, com o decorrer dos anos, ficou cada vez mais difícil. Então ele vem arrastando problemas aí desde o ensino fundamental, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e foi sucessivo. Sim, eu tenho problemas com a matemática, então se o aluno ele não sabe interpretar um texto, tem problemas com a matemática, consequentemente ele vai ter problema com a física. Sim, devido à grande falta de infraestrutura na educação do Brasil, matérias na área de exatas acabam se tornando um monstro na vida de alguns estudantes. Continuando, a segunda, se a resposta da questão anterior for sim, defina os motivos que provocam tal problema. No caso do aluno 4, por dificuldade de aprendizagem, interpretação de texto. Outra coisa importante aqui, a matemática, dificuldade na matemática e dificuldade na interpretação de texto. Eu não consigo montar as contas corretamente, ou às vezes não consigo nem começar por não saber as fórmulas para a questão. A minha dificuldade em matemática e em fórmulas, no geral, me deixam confusa. Aí, por que tais motivos acontecem? Quais as características desses motivos? Eles acontecem porque eu não consigo memorizar direito, às vezes acontece porque eu não tenho entendido uma matéria anterior e acabo me perdendo. É como se nós fôssemos subir essa escada aqui, ó. Se eu subir ela degrau por degrau, vai ser massa, top. Agora, se eu tiver que pular aqui, já é um pouco mais complicado. Ou seja, se o aluno não entender uma matéria anterior, para ele passar para a seguinte, vai ser muito mais complicado, muito mais complexo. É a mesma coisa de eu querer fazer o cálculo 3 sem ter passado pelo cálculo 1 ou geometria analítica. Não tem como fazer cálculo 3 sem matemática básica, geometria analítica e cálculo 1. Então, é esse passo a passo. Dificuldades em aprender física quando o professor explica de forma diferente. Minha opinião é que o professor explique de uma forma que não seja muito difícil. Então, vamos lá. Dê algumas sugestões para superarmos esses motivos, como tornar o ensino da física mais motivador. Então, o objetivo desse trabalho, só retornando, ouvir o aluno para buscar meios para aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem de física. Aí, no caso, obedecendo o círculo de Alckmin e Magalhães, agora a gente vai buscar possíveis soluções. Viu o problema, os motivos do problema, agora possíveis soluções. Mais aula de física e mais auxílio do professor. Essa é a sugestão dos próprios alunos. Então, se você, como professor, ouviu o seu aluno, parar de ficar no monólogo, chegar em aula, dar o conteúdo e é isso aí. Então, vamos parar e ouvir o aluno um pouquinho. Se tem alguma coisa errada, vamos ouvir e ver o que causa isso, o que está errado, e buscar soluções. Então, com a criação de aulas práticas mais interessantes, surgiriam mais alunos interessados. Então, esse comentário aqui é bem interessante. Aulas onde o professor abre espaço para os alunos questionar sobre o conteúdo aplicado. Então, o próprio aluno falando, técnicas diferentes de ensino seriam viáveis para solucionar esses problemas. A escola dos meus sonhos fosse uma que entendesse que os alunos que tem alunos que têm facilidades em algumas matérias e outros que têm dificuldades em algumas outras, né? O fato é que a questão de inteligência, pelo fato de eu saber resolver uma integral, implica que eu sou mais inteligente que minha tia que sabe fazer um pão de queijo? Eu não sei fazer pão de queijo, ela não sabe fazer uma integral. Quem é mais inteligente que quem? Então, não tem como estar medindo isso, mas técnicas diferentes de ensino seriam viáveis para solucionar esses problemas. A escola dos meus sonhos fosse uma que entendesse que tem alunos com facilidades em algumas áreas e dificuldades em outras. Então, está buscando aí estratégias para motivar esse aluno, para incentivar ele a estudar com mais afinco. Em relação às sugestões que você mencionou, como aplicá-las no dia a dia da sua escola, quais os pontos positivos e negativos? Não sei se seria possível aplicá-las neste momento do nosso dia a dia.